Steven Spielberg, uma das personalidades mais influentes da história do cinema, é aclamado pelos críticos. É diretor, produtor e roteirista. Nasceu em Cincinnati, Ohio, em 1946 e estudou na Universidade da Califórnia. Steven Spielberg produz curtas-metragens quando ainda era criança e, aos 13 anos, venceu seu primeiro concurso de curta-metragem com o filme Fuga do Inferno. O filme tinha duração de 40 minutos e retratava fatos sobre guerra. E aos 16, filmou Fahrenheit, um filme sobre alienígenas invadindo uma pequena cidade. Este filme foi exibido em uma sala de teatro, local que fora alugado por seu pai. Para a realização do curta, ele utilizou a câmera Super 8. O seu primeiro longa-metragem foi Encurralado em 1972. Produzido para a televisão, devido a tanto sucesso, foi lançado nos cinemas. Logo após o cineasta surgiu com um próximo trabalho, Louca Escapada, filme elogiado pela crítica e fracasso de bilheteria. E nesta produção surgiu a parceria do cineasta com John Williams, compositor americano de trilhas sonoras. O primeiro grande sucesso de Steven Spielberg foi Tubarão, o primeiro filme de uma nova tendência de blockbuster, filme de grande orçamento acompanhado de uma pesada campanha de marketing e, consequentemente, com lucros grandiosos. Daí para frente foi um sucesso atrás do outro, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e ET, o Extraterrestre. A franquia Indiana Jones, Spielberg ainda produziu muitos dos sucessos juvenis da década, como Gremlins, Os Goonies e De Volta para o Futuro. Steven Spielberg tem como influências cinematográficas grandes nomes como Ingmar Bergman, John Ford e contemporâneo George Lucas, passando pelo mestre do stop motion Ray Harryhausen e pelo ícone do suspense Alfred Hitchcock. De Bergman conseguimos perceber o peso do close-up. De Ford ressoa todo o gênero faroeste em obras que lidam com jornadas, como Indiana Jones ou inteligência artificial. Harryhausen influenciou diretamente os dinossauros de Jurassic Park. E os esqueletos Indiana Jones. Já Hitchcock está nos detalhes. Por essas e outras, os filmes de Spielberg são uma verdadeira aula de cinema, e se percebemos quase inconscientemente que estamos vendo um filme dirigido, ou mesmo produzido por ele.
é porque ele, de fato, tem controle sobre sua obra. O uso do flash de luz. E ao uso da técnica do contraluz, quando o foco de luz fica atrás da cena, fazendo com que apareça apenas a sombra dos personagens ou silhueta escurecida. Crianças em perigo. Filmes infantis nunca mais foram os mesmos depois de Spielberg. O diretor tirou os pequenos do papel de coadjuvante e os botou como parte da ação de seus grandes filmes. Usam a trilha sonora também para maior dramaticidade nas cenas. O que seria desta cena de Tubarão sem a narrativa musical? A parceria entre o compositor e o diretor gerou temas que entraram para a história do cinema. E a expressão de surpresa. Spielberg adora mostrar seus personagens pelo reflexo, seja vários em espelhos simultâneos, seja em espelhos de carros ou janelas de casa. Vejamos mais algumas técnicas do cineasta. Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos é outro sucesso de Steven Spielberg. Conta a história de um homem divorciado que passa um fim de semana com ele e seus filhos. E então acontece um evento nunca visto. Máquinas de guerra saem do chão e começa um extermínio da raça humana. Um ataque alienígena que acaba com tudo que encontra. Com isso, Ray Ferrier tem que proteger seus filhos e os manterem vivos. Leaving this house in 60 seconds. Dad, Suitcase. Dad, it's really scary. Bring it to me, okay? Why? Just do it. Tell me what you saw. Whose car is this? Right, where you going? Spielberg não poderia deixar de fora seu estilo. A característica forte neste filme é o close-up que dá no rosto do personagem para enfatizar sua expressão, acompanhando uma trilha sonora de John Williams para deixar a cena mais dramática e causar a emoção no público. Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz é uma história verídica que conta a história de um jovem que falsifica cheques, capaz de se tornar professor, piloto, médico e advogado, sem ter nenhum estudo em nenhuma das áreas, tornando-se o ladrão de banco mais bem-sucedido da história dos Estados Unidos com 17 anos. No decorrer da história, podemos notar a marca registrada do diretor Steven Spielberg, que é o uso da técnica do contraluz, quando o foco de luz fica atrás da cena, fazendo com que apareça apenas a silhueta dos personagens. Exemplo: na primeira cena que Frank se passa por professor. Lincoln. O filme se passa durante a Guerra Civil Norte-Americana, que acaba com a vitória do Norte. Ao mesmo tempo em que se preocupava com o conflito, o 16º presidente norte-americano, Abraham Lincoln, tratava uma batalha ainda mais difícil em Washington. Ao lado de seus colegas de partido, ele tentava passar uma emenda à Constituição dos Estados Unidos que acabava com a escravidão. Econômico nos close-up e usando bastante os planos abertos, Spielberg basicamente fornece uma área útil para Day-Lewis ocupar. Quando o presidente está no meio de um grupo de pessoas contando suas histórias edificantes, por exemplo, a câmera quase sempre o pega em plano médio, nem muito aberto, nem muito fechado.
porque fazer o close-up daria ao momento um excesso de dramaticidade que Spielberg visivelmente tenta evitar. Até a trilha cheia de refrões de John Williams, que toca desde a cartela inicial, está inesperadamente controlada aqui. Ao mesmo tempo, a iluminação de cena é quase barroca. Em muitos momentos, a principal fonte de luz em salas escuras vem de janela. E a réstia do sol, obviamente, recai sobre o presidente. Indiana Jones e o Templo da Perdição. Em 1935, o professor arqueólogo e aventureiro Indiana Jones, Harrison Ford, tem uma nova missão: resgatar as pedras roubadas por um feiticeiro e libertar crianças escravizadas. Para tanto, enfrentar os poderes mágicos e o fanatismo de um culto que sacrifica seres humanos. Bizarramente, uma criança brincando com bonequinhos poderia chegar muito perto de replicar a forma como foi filmada uma das cenas mais emocionantes de Indiana Jones e o Templo da Perdição. Na cena em que Indy e companhia estão sendo perseguidos em um carrinho de minerador pelos trilhos sinuosos de uma caverna, as filmagens foram feitas acompanhando modelos em miniatura dos personagens, em carrinhos que com certeza de 25 centímetros. Diferente de uma brincadeira de criança, no entanto, era o realismo do detalhamento das miniaturas e a redução da velocidade. Aventuras de Tintin. Como foi utilizada a técnica do 3D do filme? Quando analisado tecnicamente, o longa de Steven Spielberg é uma das produções mais modernas da história. Durante as gravações, atores como Daniel Craig, de 007, e Jimmy Bell, de Billy Elliot, foram submetidos a uma técnica conhecida como captura de performance. Pela manhã, antes de seguir para o estúdio, eles passavam por 2 scanners de movimento. Um deles registrava os movimentos do corpo e o outro as expressões do rosto. O processo servia para que as câmeras identificassem os atores durante a gravação. Depois, eles eram levados para um espaço branco e cinza, equipado com mais de 100 câmeras instaladas no teto para capturar os movimentos em 360 graus e transformá-los em imagens em 3D. Os atores usaram capacetes com pequenas câmeras apontadas para o rosto, para a digitalização das expressões. Além disso, outros 8 câmeras de alta definição capturavam a atuação.